Torcida do Vasco! Aqui a chave é quente. Fala galera vascaína, Navilus na área, trazendo mais um conteúdo, galera. Vamos de Vascão, porque o Vasco não para. Deixa eu abaixar aqui para ver se fica melhor aí, para poder, né, aparecer também aí, né, a ira vascaína aí, né, galera. Então vamos dar continuidade aqui no que eu estava falando, galera. Acontece o seguinte: o Vasco da Gama está prestes de começar uma nova eleição e isso já está começando a irritar nos bastidores aí. Pedrinho tá puto com alguns candidatos que estão vindo, né? Tá tratando aí, né? Os candidatos aí, né, não é o Pedrinho. Deixa eu ver se eu consigo me fazer ser claro para não, né, falar besteira, né, galera? O que acontece? É o ano de eleição. E aí, né, os políticos de carteirinha do Vasco da Gama começam a minar o Vasco da Gama com falsas notícias, com mentiras. Infelizmente, cara, o poder sobe a cabeça de muita pessoa. E aí, às vezes, as pessoas não querem saber se isso vai atrapalhar o Vasco da Gama ou não. E aí começam a inventar mentira e a minar, né, a estrutura, particularmente do Vasco da Gama. E isso tem irritado o Pedrinho, que não tem gostado das coisas que têm saído a respeito do Vasco da Gama. Ele tem falado que é muita mentira, as pessoas estão mentindo muito sobre algumas coisas dentro do Vasco da Gama. E o Pedrinho está correndo com a SAF, do Vasco para que realmente, né, esses políticos de carteirinha não venham querer, né, meter a mão no Vasco da Gama. O que acontece? Cara, vamos lembrar, a Sempre Vasco e a Mais Vasco são duas chapas que ultimamente tem ficado, né, dominando ali, cuidado, né, tem tomado conta da cadeira do Vasco da Gama. Quem botou o Pedrinho sentado na cadeira do Vasco, né, nessa última eleição foi a Sempre Vasco junto com a Mais Vasco. E o Pedrinho sabe que são duas chapas fortíssimas. Não sabemos se o Pedrinho irá continuar na Sempre Vasco, né, e não sabemos como é que vai ser os candidatos da Mais Vasco e o candidato da Sempre Vasco. Caso o Pedrinho não fique na Sempre Vasco, a Sempre Vasco irá levantar um candidato para poder ter forças para brigar com o Pedrinho. E a Mais Vasco, por outro lado, também vai levantar candidato para que possa, né, ter poder de briga contra o Pedrinho. E do outro lado temos o Levenciano, que é o Somamos, que é um candidato também muito forte para poder estar brigando nessa eleição. Fora as outras chapas também, que eu não vou falar, porque eu também não sei o nome de todas as chapas. Mas tem duas chapas que são fortíssimas e que podem realmente sentar, botar alguém sentado na cadeira. E essas duas chapas se chamam Mais Vasco e Sempre Vasco. E o Pedrinho sabe o poder que essa chapa tem. Então, por isso, o Pedrinho hoje ele corre contra o tempo, porque ele sabe que se essa SAF não sair esse ano, corre-se o risco de o Vasco voltar para a mão do associativo, e um associativo pilantra, que não sabe nada de Vasco da Gama, que no atual momento só sabe, usurpar. Essa é a realidade, vamos ser sinceros, né? Não sabe trabalhar, faz um monte de besteira, e é Sempre Vasco e a Mais Vasco tem o costume de botar, né, cabeças de bagre, cabeças de siri, para poder estar comandando o Vasco da Gama. Então é muito importante que a SAF do Vasco da Gama venha a funcionar, venha a sair, venha a acontecer. Vou deixar para vocês aí como é que está a situação, né, do Vasco da Gama com a venda da SAF. Assiste aí, daqui a pouco eu volto. Avanço na venda da SAF. A diretoria do Vasco e os representantes de Marcos Lamoque avançaram nas últimas semanas para a venda da SAF. Na mesa de negociação, há informações sobre o plano de pagamento da recuperação judicial, a composição da dívida tributária, que está fora da Rio de Janeiro, e o tamanho da ordem de investimento pela competitividade do futebol e na estrutura do clube. Um grupo interno conhecido como G8, formado por Pedrinho, vice-presidentes e algumas influentes, ainda demonstram certa dúvida quanto à negociação da SAF. O grupo acredita que a recuperação judicial permite fôlego independente ao clube. A tramitação pela revenda da SAF do Vasco a Marcos Lamoque vem avançando nas últimas semanas. Pontos importantes sobre a venda vão sendo discutidos. Minutas contratuais pela venda de 90% da SAF. A Lamoque já vão sendo trocadas. Há um debate sobre a forma de obrigação do pagamento das dívidas do Vasco nesse novo modelo de SAF.
O Vasco busca garantias de aportes para a montagem de elencos competitivos. Além disso, algo sendo debatido é a criação de multas, destinadas à associação do Vasco, em caso de insucesso esportivo. Investimentos em infraestrutura, principalmente em melhorias no CTS, são debatidos. Outro ponto sendo debatido é o novo organograma da SAF, buscando entender qual papel a atual gestão pode ter num período de transição. Fonte: GE Globo. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal Desenhando Vasco. Obrigado, até o próximo conteúdo. Então, essa é a situação do Vasco da Gama atualmente. Temos aí o Marco Lamarck querendo comprar, mas temos também aí, já saiu aí dizendo que tem outros investidores e que também já está a páreo com o Marcos Lamarck, né, fazendo toda a estrutura direitinho, mas que não foi divulgado o nome por conta, né, de sigilo aí. Mas, cara, eu torço para que o Marco Lamarck venha conseguir, né, pegar essa SAF do Vasco da Gama. Eu estou querendo porque está incomodando muita gente no Brasil. Está incomodando muitos times brasileiros, né, principalmente o rival. Então, se está incomodando o rival, está incomodando muitos times brasileiros, significa que algo bom está vindo aí, filho, e que está assustando eles. E se está assustando eles, filho, é bom para nós, filho. Então, eu estou torcendo para que o Marco Lamarck venha conseguir comprar essa SAF do Vasco da Gama para que a gente possa começar a ter capital de giro, começar a ter, situação financeira para começar a contratar e fazer contratações pontuais, certeiras e de prateleira A, para a gente começar também a figurar entre os grandes nos campeonatos. Simplesmente não só participar, mas entrar para ganhar, assim como nós fizemos no ano passado com a Copa do Brasil. Saímos muito cedo da Sul-Americana e no Brasileirão, né, jogamos para não cair. E o torcedor vascaíno já está cansado disso. Então, por isso eu torço hoje para que a SAF do Vasco venha sair, para que nenhum desses candidatos aí de carteirinha no Vasco da Gama venha sentar na cadeira e venha acabar destruindo todo o trabalho que o Pedrinho, né, andou fazendo. Tirando aí, de repente, o Levenciano, que é um cara que eu acredito que é o vascaíno, torcedor e que queira fazer coisas boas para o Vasco da Gama, o resto, filho, sempre Vasco, mas Vasco esquece, irmão. Se uma dessas chapas sentar e o Vasco não ter sido vendido, as chances de melar a SAF do Vasco é grande, as chances de acabar com um recurso judicial, ou seja, a chance de melar o Vasco é muito grande, se é sempre Vasco a mais Vasco sentar e retirar o Pedrinho. Então, galera, vamos ficar na torcida, vamos, né, ter fé de que as coisas vão ocorrer bem para o Vasco da Gama, para que a gente não venha sofrer futuramente, né, com derrotas, não só politicamente, mas também dentro de campo. Então é isso. Se gostou do conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha, que isso ajuda muito o canal a entregar para mais vascaíno. Tamo junto, saudações vascaína e até o próximo conteúdo. Valeu!